Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 17 de setembro. O Supremo tem maioria para proibir o abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. Segundo o relator ministro Gilmar Mendes, decisões que permitem a medida interpretam a proteção aos animais em sentido inverso ao da Constituição. O julgamento ocorre no plenário virtual. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro proíbe o governo federal de atentar contra a dignidade do educador Paulo Freire. Justiça absolve os irmãos Efromovitch de acusações no âmbito da Operação Lava Jato. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral acompanha as eleições na Rússia. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo formou maioria para proibir o abate de animais silvestres ou domésticos apreendidos em situação de maus tratos. O Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, pediu que o Supremo impeça qualquer interpretação da legislação de crimes ambientais que autorize o abate de animais silvestres ou domésticos apreendidos por maus tratos. As normas estabelecem que esses animais sejam soltos na natureza e, se não for possível, sejam entregues a zoológicos, fundações e entidades de guarda. Mas o partido alega que a administração pública tem feito o sacrifício com a autorização da Justiça. Na ação, o PROS cita o abate de galos de rinha permitidos pelos juizados especiais de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e de Patrocínio, em Minas Gerais. O relator, ministro Gilmar Mendes, declarou que não é legítimo interpretar dessa forma artigos e parágrafos da legislação de crimes ambientais. Na decisão, o ministro disse que o partido demonstrou a existência de decisões judiciais autorizando o abate de animais apreendidos em situação de maus tratos, em interpretação da legislação federal que viola a norma fundamental de proteção à fauna prevista na Constituição. Também afirmou que a finalidade das normas protetivas não autoriza concluir que os animais devam ser resgatados de situações de maus tratos para logo em seguida serem abatidos. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo até o final da noite desta sexta-feira. Todos os ministros que votaram até agora acompanharam o relator. Liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de atacar a dignidade do professor Paulo Freire. Uma ação aponta que ele é alvo de uma campanha difamatória. Paulo Freire foi considerado patrono da educação brasileira em 2012 e, se estivesse vivo, completaria 100 anos no próximo domingo. A ação foi proposta pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos para que a União deixe de praticar qualquer ato institucional contra a dignidade do professor e filósofo Paulo Freire, sob multa diária de R$50 mil. Os autores da ação alegam que agentes do governo federal têm desqualificado o educador com falas ofensivas. Afirmam que as manifestações são feitas por pessoas que desconhecem a obra de Paulo Freire e se articulam para retirar do educador o título de patrono da educação brasileira, concedido por lei federal em 2012. Sustentam que negar direitos como memória, cultura e educação é nocivo para o desenvolvimento do princípio democrático e da igualdade. A ação cita, por exemplo, que em 2019 a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, retirou uma homenagem. A plataforma Freire de Cursos passou a se chamar Plataforma da Educação Básica. Aponta que o presidente da República já defendeu no plano de governo expurgar a filosofia freiriana das escolas, atacando o legado de Freire. Em liminar, a juíza federal Geraldine Vital determinou que a União se abstenha de praticar qualquer ato institucional contra a dignidade do educador. O governo federal deverá apresentar a sua defesa e, depois da contestação, o Movimento Nacional de Direitos Humanos terá 15 dias para a réplica no processo. O ministro Edson Fachin pediu novamente que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido para que a Corte arquive denúncia oferecida pela própria PGR contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na acusação apresentada à Corte em junho de 2020, o Ministério Público acusava o deputado federal de ter recebido R$ 1,6 milhão da empreiteira Queiroz Galvão.
Em setembro do mesmo ano, a Procuradoria-Geral se manifestou para que a denúncia contra a Lira fosse rejeitada por fragilidade probatória. Em despacho assinado nesta semana, o ministro do Supremo cita artigo do Código de Processo Penal, segundo o qual o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Fachin também alertou que há risco de os prazos do processo vencerem. A Justiça Federal em Brasília absolveu os empresários Germán e José Efromovitch e o ex-presidente da Transpetro e colaborador da Operação Lava Jato, Sérgio Machado. Eles eram acusados de irregularidades em contratos entre a estatal e o estaleiro Dois Irmãos. A antiga força-tarefa da Lava Jato denunciou o empresário Germán Efromovitch e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. E o empresário José Efromovitch pelo crime de lavagem de dinheiro. Os crimes estariam relacionados a esquema de contratos de construção de navios celebrados pela estatal com estaleiros dos irmãos Efromovitch. Os dois chegaram a ser presos preventivamente em 2020, mas foram soltos depois. De acordo com o Ministério Público Federal, o caso envolveria o pagamento de cerca de 40 milhões de reais em propina em troca de direcionamento em contratos. O processo teve início na 13ª Vara Federal de Curitiba, que recebeu a denúncia, mas acabou transferindo para a Justiça Federal de Brasília, depois que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da defesa. A ação penal, então, ficou com o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Para ele, a denúncia não apresentou indícios dos crimes imputados e que Sérgio Machado, colaborador da Operação Lava Jato, negou expressamente o pagamento de propina no caso. Sendo assim, o magistrado entendeu que a acusação não tem justa causa e absolveu os irmãos e o ex-diretor da estatal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, está na Rússia. Ele vai acompanhar as eleições no país. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi um dos convidados internacionais da Comissão Central Eleitoral da Rússia para acompanhar as eleições que acontecem no país nesta sexta-feira, dia 17, e no domingo, dia 19. Barroso já se reuniu com autoridades que atuam na organização das eleições russas e também ministrou uma palestra com o tema Democracia sob Pressão, na Academia Diplomática Russa. O presidente do TSE cumprirá uma extensa agenda, que inclui encontros e reuniões com analistas políticos e membros do governo local, além de visitas a centros de votação para verificar o andamento das eleições. As eleições legislativas de 2021 na Rússia vão eleger os 450 membros da Duma, que corresponde à nossa Câmara dos Deputados, e 12 chefes de entidades federadas. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça decide que direito à pensão por morte prescreve em 5 anos quando há indeferimento administrativo. Voltamos em instantes. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. Direito à pensão por morte prescreve em 5 anos quando há indeferimento administrativo. O entendimento é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em março de 2019, a primeira sessão havia acolhido embargos de divergência opostos por um beneficiário para afastar a prescrição do seu direito de obter a pensão por morte. Os ministros seguiram a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, inexistindo prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Na ocasião, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirmou que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Para o ministro, não há impedimento legal para o beneficiário postular sua concessão quando dele necessitar.
Agora, nos embargos de declaração, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais alegou que não seria o caso de aplicar o entendimento firmado pelo STF, porque não se discute a revisão de benefício previdenciário, mas sim o suposto direito à concessão de benefício após o prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto-Lei 20.910 de 1932, o qual, segundo o Instituto, não guarda nenhuma relação com o prazo decadencial previsto na medida provisória 1523 de 1997. A primeira sessão acolheu, em parte, os embargos de declaração do Instituto de Previdência sem efeitos modificativos. O relator, desembargador Manuel Herarte, lembrou que a matéria de fundo analisada pelo STF foi a incidência de prazo decadencial para revisão de benefício. Contudo, destacou, o STF estabeleceu que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, permanecendo aplicáveis os enunciados das súmulas 443 do STF e 85 do STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido. Seguindo esse entendimento, a primeira sessão concluiu que, havendo indeferimento administrativo da pensão por morte, o interessado tem o prazo de 5 anos, contados da resposta negativa da administração, para submeter seu pedido ao judiciário, sob pena de prescrição do fundo de direito. A Caixa Econômica vai ter que devolver taxa de evolução de obra cobrada após encerrado o prazo previsto para a conclusão de construção. O comprador também vai receber a indenização por demora na entrega. A quinta turma do TRF1 entendeu que é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal a devolução da taxa de evolução de obra cobrada após encerrado o prazo previsto para entrega do imóvel. O colegiado ressaltou que, de acordo com a jurisprudência, a cobrança torna-se abusiva quando realizada após expirado o prazo previsto para a conclusão da construção. No caso, a construtora responsável pela obra, além de buscar que a Caixa devolvesse a quantia, pedia a redução do valor da indenização por danos morais devida ao comprador, fixada em R$ 8.000. Alegou que o atraso se deu pelo boom imobiliário, mas este último pedido foi negado, já que os magistrados entenderam que o fato faz parte do risco inerente do negócio e que a questão extrapolou o mero aborrecimento. Você sabe para onde vão os votos brancos e nulos em uma eleição? E o voto de legenda? Você conhece? Confira as respostas a essas e outras perguntas na reportagem de Renata Gorga. O que acontece com os votos nulos ou brancos numa eleição? Eu não sei. Cara, assim, não sei te explicar muito bem, não. Vão para as pessoas que estão ganhando? Ao contrário do que muita gente pensa, os votos brancos e nulos não são considerados válidos. Por isso, não são capazes de anular uma eleição e nem entram na contagem dos votos destinados aos candidatos. Eles servem apenas para atender os eleitores que não desejam votar em alguém que esteja na disputa. A diferença entre eles é que, para o voto branco, há um botão específico na urna eletrônica. Já para anular o voto, a pessoa deve apertar um número aleatório que não faz referência a nenhum candidato ou partido. Essa aparente confusão de alguns eleitores de que o voto nulo ou o voto branco pode favorecer determinados candidatos, ela pode ter como causa questões históricas anteriores à Constituição de 88, quando os votos brancos eles tinham ali um somatório que poderia favorecer os candidatos mais votados. Mas desde a edição da Constituição de 1988, que os votos brancos e os nulos eles não têm nenhum efeito para a eleição, eles são descartados e não têm nenhum tipo de contabilidade. Mas os tipos de votos não param por aí. Nas eleições pelo sistema proporcional, para os cargos de vereador e deputados distrital, estadual e federal, também existe o voto de legenda, que é quando o eleitor opta por dar o voto para o partido, em vez de votar em um candidato. Basta que ele digite na urna apenas o número referente à agremiação e aperte a tecla Confirma, sem preencher todos os dígitos que completariam o número do candidato. Quanto mais votos a legenda receber, mais vagas ela vai conseguir nas casas legislativas. E aí, internamente, se o partido conseguiu 3
ou 5 vagas, quem assumirá dentro do partido são os candidatos mais votados daquele partido. Então, o voto de legenda ele ajuda primeiro da conquista do número de vagas. E depois, os eleitores que votaram nos candidatos e não na legenda é que vão definir quem foi o primeiro mais votado, o segundo mais votado e o terceiro mais votado para assumirem aquelas vagas que o partido tenha conquistado. Veja a seguir, em evento em Minas Gerais, ministro Luiz Fux destaca que a segurança jurídica é o que ajudará o Brasil a superar o momento pós-pandemia. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O presidente do Supremo Tribunal Federal participou hoje do encerramento da Semana do Ministério Público de Minas Gerais. O ministro Luiz Fux foi um dos homenageados do evento, que destacou neste ano o tema da segurança jurídica. Os poderes e a segurança jurídica foram o tema da solenidade de encerramento da Semana do Ministério Público de Minas Gerais, que completou 132 anos no dia 11 de setembro. O evento contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Lemes. O conhecimento dos ministros dos tribunais superiores sobre o trabalho desenvolvido em Minas Gerais só vem trazer mais um alento para a gente, no sentido de que estamos no caminho certo e temos aí o amparo e o suporte dos tribunais superiores. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, foi homenageado com a placa de Guardião da Constituição Brasileira. O ministro disse que a segurança jurídica envolve também a autonomia entre União, estados e municípios. Se a matéria for constitucional, respeita-se a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se a matéria for infraconstitucional, respeita-se a decisão do Constitucional. Se a matéria for local, respeita-se a decisão do Tribunal de Reclamação. Junto com outras autoridades, o presidente do Supremo ainda visitou o Museu do Judiciário de Minas, que conserva, restaura e preserva objetos e documentos históricos. O ministro Luiz Fux também ganhou a medalha comemorativa dos 300 anos da Comarca do Cerro, a quarta criada no estado em 1720. Sou um juiz de carreira, então eu dou valor a todas essas instituições que conseguem preservar a sua história, né? Então, como magistrado que percorri 45 anos aí na Justiça Estadual, eu só tenho elogios a fazer à administração do tribunal que consegue preservar uma relíquia dessa. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, também visitou o Museu do Judiciário e foi homenageado com a medalha comemorativa dos 300 anos da Comarca do Cerro. Fico muito feliz de receber a medalha 300 anos da Comarca do Cerro, onde demonstra que Minas Gerais tem uma justiça voltada aos interesses da cidadania, mas, sobretudo, uma jurisdição rápida, eficiente, produtiva e de qualidade. Trabalhamos todos que fazemos a justiça do Brasil de mãos dadas, magistratura e cidadania em favor do cidadão. Este é o judiciário que pensamos, queremos e temos. Em mais uma decisão importante para a nossa sociedade, o Supremo Tribunal Federal permitiu a publicação de biografias sem autorização prévia do biografado ou da família dele. Foi em junho de 2015, depois de longos debates envolvendo questões como liberdade de expressão e direito à informação. Na reportagem da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, a gente mostra agora como esse entendimento refletiu na preservação da história e da cultura do Brasil.
onda de grandes biografias que acendeu o debate em torno da necessidade de autorização prévia para a publicação das histórias da vida de uma pessoa. No momento em que essa ação foi proposta, existiam muitos questionamentos fáticos, práticos a respeito desse tema das biografias. Eu destaco 2 casos, a biografia do Roberto Carlos e um livro que foi lançado e gerou um debate no estado de Sergipe, o livro chamado Lampião, o Mata 7, em que são feitas várias afirmações históricas divergentes sobre o Lampião, o que motivou, a análise do Supremo também do ponto de vista do impacto fático e concreto do julgamento dessa ADI. A contestação, que chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2012, partiu da Associação Nacional dos Editores de Livros. A ação direta de inconstitucionalidade questionava a interpretação de artigos do Código Civil que impedia a publicação de biografias sem o consentimento do protagonista da obra. Segundo o artigo 20, se não autorizada, a exposição da imagem de uma pessoa pode ser proibida se atingir a honra, a boa fama e a respeitabilidade dela, ou se for destinada para fins comerciais. Já o artigo 21 garante que a vida privada é inviolável. Para a associação, isso configurava censura e contrariava direitos constitucionais como a liberdade de expressão e de informação. O julgamento do caso no Supremo foi concluído em 2015. No voto, a relatora, ministra Carmen Lúcia, condenou a censura prévia a biografias. A Constituição do Brasil e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais ou de direitos humanos, muitos dos quais transcrevi na parte que interessa no texto do voto, garantem como núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz especialmente pela palavra. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. O voto foi acompanhado por todo o plenário. Com isso, a Corte decidiu não haver necessidade de autorização para a publicação de biografias em livros ou veiculadas em filmes, novelas e séries. Nesse caso, acabou prevalecendo, a liberdade de expressão. De qualquer forma, é importante lembrar que a liberdade de expressão, seja por uma interpretação majoritária dos constitucionalistas e dos civilistas, ela não é, no Brasil, um direito absoluto. Aliás, não é a liberdade de expressão um direito absoluto, não só no Brasil, mas também em outros países do sistema da civil law, sistema romano-germânico, que inspira o nosso. Mas nesse caso concreto, a partir da técnica da ponderação, acabou prevalecendo o direito à liberdade de expressão e à liberdade de pensamento. O plenário do STF também levou em consideração preceitos constitucionais que definem que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e que no Brasil é assegurado o direito de informar, de se informar e de ser informado, permitindo o livre acesso a dados públicos e privados que são de relevância popular. Ainda assim, a decisão do tribunal não agradou a alguns setores. Houve realmente movimentos de revolta, de crítica muito forte por parte de alguns setores, inclusive da academia. Nem todos os acadêmicos do jeito concordaram com essa decisão, entendendo que ela deu uma posição muito forte para a liberdade de expressão e acabou desprezando direitos de personalidade, ligados à pessoa humana, à imagem da pessoa. Mas o posicionamento do Supremo não impede que eventuais abusos, como o relato de fatos inverídicos ou ofensas à honra ou à imagem, sejam contestados. Após a publicação da biografia, seja ela física ou digital, a pessoa retratada ou a família dela pode entrar com uma ação de responsabilidade civil com pedido de indenização a ser definido pela Justiça. Este é mais um entendimento da Corte Suprema com reflexos importantes na nossa sociedade. Esse processo de eternização de uma trajetória
constitui um documento fundamental, um documento duplamente rico e duplamente importante para toda uma sociedade. Na medida em que nós temos a oportunidade de mergulhar em toda a singularidade, em toda a beleza do processo de construção de um sujeito, ao mesmo tempo que nós podemos conhecer toda a ambiência, todas as condições socio-históricas a partir das quais essa trajetória pode se constituir. Portanto, uma biografia representa um verdadeiro patrimônio para uma cultura nacional. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você fica com a imagem das cúpulas do Tribunal Superior Eleitoral que estão iluminadas em apoio à campanha Setembro Amarelo. A iniciativa busca conscientizar sobre a prevenção do suicídio e promove a valorização da vida. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.